dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com ordens economistas. Hoje vamos olhar para o tema da regulação bancária a nível europeu. São convidados desta edição Miguel Beleza, ex-governador do Banco de Portugal, ex-ministro das Finanças, também Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos e, como sempre, às segundas-feiras a Comissão Executiva conta com a presença de Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Dr. Miguel Beleza, começo por si para lhe perguntar o que é que vai mudar na regulação bancária europeia com este novo esquema que está ainda não implementado. Eu vou pedir licença para uma curtíssima saída da Ordem de Trabalhos e para referir a minha enorme satisfação em estar aqui ao lado do meu, posso dizer, querido amigo e ex-colega Fernando Faria de Oliveira. Nós fomos colegas de governo há uns anos e eu há bocadinho estava a pensar como Portugal era diferente, como nós éramos diferentes. Isto foi poucos anos, em 1990, poucos anos a seguir à entrada nas então comunidades europeias, e nós sentíamos que o país era uma espécie de futebol do Porto. Íamos ganhar o mundo mais tarde ou mais cedo, e mais cedo do que mais. Acreditávamos, via-se que as pessoas acreditavam. O governo, com a minha exceção, naturalmente, era pessoas capazes e confiantes, mas o país era outro. Exatamente. Eu tenho alguma esperança que isso se consiga recuperar de alguma forma, porque eu bem me lembro também do ponto de baixo do Futebol do Porto, quando foi preciso despedir quase todos os jogadores. Mas, de facto, não lembra-se tão bem como eu, havia entusiasmo. Não sei se calhar também não se lembra, mas enfim. Mas eu peço perdão e vou recomeçar. Vai ter que mudar alguma coisa. Eu espero que não haja que é quando as coisas correm mal, toda a gente quer alterar a relação a quente, e normalmente o resultado não é brilhante. Agora, se for, como eu espero que vá, de uma forma razoavelmente pragmática e em passos seguros, não podem ser muito pequenos, mas seguros, creio que é possível melhorar bastante em algumas áreas importantes. Há aqui, enfim, dois tipos, se quiser, genericamente, de questões. Há um problema real, substantivo, que é alguma, eu não ia dizer falta de solidez, mas se calhar devia dizer, de alguns bancos europeus, e nós nem por isso, mas também. E, por outro lado, há uma questão que está relacionada com a primeira, e que é a questão da confiança dos agentes económicos na banca. Há algumas das medidas que estão previstas, penso que vão claramente no bom sentido. Por exemplo, o estabelecimento de uma agência de supervisão a nível europeu. E devo dizer que, muito modestamente, quando competiu a mim a representar Portugal em questões relacionadas com esta questão, eu era um entusiasta a favor da criação de uma agência de supervisão europeia, que não era muito bem vista por alguns dos grandes países. Não vai ser muito fácil, porque há sempre aquela ideia que se calhar nós não fazemos pior que os outros, nós não gostamos de ver os estrangeiros, ainda que fosse o Banco Central Europeu, olhar para as contas dos nossos bancos. Havia o habitual, e depois havia sempre aquela reação, por exemplo, dos ingleses, que à partida é contra o que quer que seja que cheire a alargar de competências da União Europeia. E há um problema que não é despiciando, embora seja um problema, enfim, não totalmente substantivo, e que há países importantes onde a supervisão é assegurada pelo Banco Central, e há países não menos importantes em que a supervisão não é assegurada pelo Banco Central. Há razões fortes a favor de ambas as alternativas. Estou convencido que no caso europeu, de uma forma ou de outra, irá cair no colo do Banco Central Europeu, porque não é muito prático outra coisa. Outra questão, e antes de eu me calar, e também uma questão muito, e que podia ajudar, que era o estabelecimento, de uma forma inteligente, de algo semelhante a um fundo de garantia de depósitos a nível europeu. Tinha a vantagem de, no setor, num país eventualmente, onde eventualmente a confiança nos bancos possa não ser enorme, ajudar, porque tem-se a ideia que tinha por trás um país muito forte. Vou apenas concluir dizendo que, curiosamente, nesta matéria, a Alemanha não dá. Os bancos alemães não são particularmente bons no que toca a funcionamento, não são particularmente sólidos, não têm nada que ensinar à Caixa Nacional de Depósitos, mesmo quando não estava lá o meu querido amigo Fernando de Oliveira, e, portanto, essa questão, não vale a pena pensar, bom, isto vai ser ótimo porque os alemães vão garantir os depósitos.
talvez vão, mas não é por aí que vamos ter. Mas eram os espanhóis. Se eu fosse um espanhol que tivesse um depósito numa caja, ficava muito contente por saber que o meu Fundo de Garantia de Depósitos vai falar para além de castelhano alemão. Já vamos analisar cada uma das medidas. Em concreto, o engenheiro Faria de Oliveira, existe muito a ideia de que esta reforma poderá separar o risco país do risco bancário. Olhamos para aquilo que se passa na Califórnia, é um Estado que está praticamente falido, mas as empresas dentro do Estado da Califórnia não são afetadas exatamente por este risco país. Isto permitiria separar aquilo que é, por exemplo, no nosso caso, o risco país do risco das empresas que atuam em Portugal? É o grande objetivo do conjunto de soluções que neste momento se está a procurar encontrar, no sentido de fortalecer o sistema financeiro e de começar a contribuir para que a Europa passe desta fase de crescimento anémico, em alguns países de recessão, para uma fase de crescimento. O projeto compreende 4 grandes objetivos. O primeiro é a criação de uma união bancária, e essa, como já vamos ver, far-se-á por fases. O segundo é a criação de uma união fiscal. A terceira é um reforço de coordenação das políticas económicas com o objetivo do crescimento económico. E há uma quarta também muito importante, que é a criação de uma legitimidade democrática no seio da União Europeia. Vamos concentrar-nos na primeira. A primeira resulta da fragmentação do sistema financeiro na Europa. A crise financeira veio trazer ao de cima grandes diferenças no que diz respeito à prática da política monetária numa união monetária. Numa união monetária, um pressuposto que existam condições monetárias idênticas para os diferentes Estados-membros. E hoje em dia, ao longo dos diferentes Estados-membros da Europa, verifica-se que as condições de taxa de juros, as condições de crédito, a situação de liquidez das instituições financeiras é profundamente diferente. Depois, a maioria dos bancos europeus, não digo a maioria, há muitos bancos europeus, neste momento, que funcionam em diferentes países. Pronto, e a supervisão não é idêntica em todos os Estados-membros da União Europeia. Daí a iniciativa de se criar uma união bancária que tem 3 grandes pilares. O pilar de uma supervisão única, o pilar de um fundo de garantia de depósitos comuns ou de uma harmonização dos fundos de garantia de depósitos a nível dos Estados-membros, com o objetivo de vir a criar uma rede entre eles e, portanto, o tal fundo único e, finalmente, um sistema de resolução único no espaço europeu. Para a criação do mecanismo único de supervisão, o Conselho Europeu já decidiu que essa tarefa será cometida ao Banco Central Europeu. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre a forma como vai funcionar este mecanismo único de supervisão. A situação vai ser esclarecida muito em breve, porque irá ser aprovada no Parlamento Europeu dentro de poucos dias, e a tendência aponta claramente para que o Banco Central Europeu, o mecanismo único de supervisão, definirá os padrões, os processos, os métodos, as práticas de supervisão a serem realizadas, mas irá delegar nos atuais entre as instituições de supervisão, porque nem todas são bancos centrais, a execução, de acordo com essas normas definidas sobre o controle e sobre a responsabilidade do Banco Central Europeu, a supervisão que será, portanto, idêntica para todos os países. Numa fase inicial, pensou-se que o Banco Central Europeu seria diretamente responsável sobre algumas instituições bancárias, designadamente aquelas que estavam sob ajuda financeira e aquelas que são mais sensíveis do ponto de vista do risco sistémico, mas essa matéria ainda não está totalmente clarificada. Rui Martinho, esta questão leva-nos, como o engenheiro Faria de Oliveira falava, há diferenças de regulação, mas também, e neste caso em concreto, de taxas de juros praticadas. Esta regulação poderá aproximar aquilo que são as grandes diferenças de taxas de juros praticadas nos vários países? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, poderá levar a esse resultado. Mas nós, quer na banca, quer no setor financeiro em geral, temos já neste momento
desde há muitos anos, uma supervisão e uma regulação que tenta ser também uniformizadora dos vários países europeus. As diretivas, a maneira como são constituídos os bancos centrais nas suas funções de supervisão ou os organismos de supervisão de seguros são muito semelhantes em todos os países. Mas há as tais diferenças, quer dizer, a modelação não é ainda tão completa como se pretenderia. Ora, com a situação que hoje se vive, com este viver do pós-crise, de termos reconhecido que a dívida pública já não é afinal o que era, que o risco país não deve de maneira nenhuma prejudicar o risco dos bons empreendimentos, dos bons investimentos, dos bons bancos, das boas companhias em cada país. Eu penso que falarmos agora desta união bancária, que já está ali definida e bem pelo engenheiro Faria de Oliveira nos seus traços gerais, penso que é muito positivo. Pode levar a esse caminho e leva sobretudo a uma questão fundamental, é que todos os países vão tentar melhorar de maneira muitíssimo gradual e vai-se ver depois, com certeza, muito positiva, a maneira como funcionam, como inspecionam. A questão do fundo de garantia é fundamental. Saber que isto abrange o espaço a que nós nos movemos, a zona euro completa. Portanto, eu penso que é positivo. Quanto aos juros, que era a sua pergunta, poderá levar também a uma melhoria de condições e também talvez a uma maior capacidade dos bancos poderem competir uns com os outros dentro da União Europeia de uma maneira também, se calhar, mais eficiente e, se calhar, também gradualmente mais competitiva. Porque neste momento, apesar de tudo, repare que os cidadãos dos vários países europeus, os locais, preferem trabalhar com os seus bancos, a não ser em casos em que começam a ter algum receio por um motivo de maior instabilidade e vão se refugiar em bancos que têm determinada sede noutro país europeu. Penso que com a União Bancária e com esta uniformização alargada das regras, tudo vai melhorar no que diz respeito a esta relação bancos com bancos e bancos com os cidadãos. Dr. Rui Lio Martinho, este efeito de contaminação que as economias estão a fazer em alguns sistemas financeiros, veja-se o caso português, se em vez de terem dívida portuguesa em carteira tivessem dívida alemã, por exemplo, as contas seriam bem melhores. É verdade. Há aqui um efeito que não tem nada a ver com a gestão. É verdade, mas repare que pode ser eliminado também através desta... Pode ser minimizado, bastante. Mas eu acho que normalmente quem fazia exatamente a gestão em cada país, em cada empresa, em cada banco, o que é que queria? Era as melhores condições. Ora, a dívida alemã nunca teve condições muito aliciantes, porque tinha realmente um rendimento muito baixinho, comparado, não era preciso ser connosco, mas com países como a Itália ou como a Espanha. Portanto, havia a tendência de fazer investimentos nesses países. Hoje tudo mudou e, portanto, tal como diz, eu penso que a pouco e pouco, com a implementação da União Bancária e com a sua entrada em funcionamento de todas estas regras e depois também com os países a habituarem-se ao novo modelo, eu penso que poderemos levar exatamente a essas condições mais favoráveis relativamente aos países todos constituintes dessa União Bancária e não só a este ou àquele em detrimento de outros. Miguel Beleza, alguns países têm vindo a afirmar que este passo vai, obviamente, permitir que os países onde o sistema financeiro funciona melhor vão suportar alguns erros de outros países. Ora, Portugal encontra-se aqui numa situação, parece-me a mim, extraordinariamente favorável, porque o nosso sistema financeiro tem tido um comportamento positivo ao longo desta crise relativamente a outros sistemas. Os problemas que apareceram foram causados pelas finanças públicas e não ao contrário, como aconteceu. Portanto, o sistema financeiro português, como é evidente, tem problemas. Os problemas sérios que teve foram coisas menores e foram casos muito especiais, mas como um todo, recomenda-se, isso não há. Aliás, ainda bem, porque os cidadãos portugueses confiam extraordinariamente no seu sistema bancário, é uma coisa que pouca gente sabe. Em Portugal, os cidadãos têm muito poucas notas. Não quer dizer que sejam pobres, não é? Mas em termos relativos, têm muito menos notas no colchão ou no armário ou no bolso do que têm noutros países. Porque elas estão depositadas no banco, porque estão no banco. E há uma coisa que acontece em países subdesenvolvidos como a Alemanha, que é a ideia de comprar um automóvel em cash, que em Portugal é completamente impensável. Aliás, há razões boas para isso em Portugal, porque de facto o nosso sistema de pagamentos é dos mais desenvolvidos que há muitos anos e, portanto, e acontece também que é sólido. Nós estamos ao abrir de um problema qualquer, como é evidente, mas não é assim para ir além. E os problemas que fomos tendo de secar o interbancário internacional não foi por causa dos bancos, os bancos foram contaminados pelas finanças públicas e a própria deterioração do rating dos bancos também foi simplesmente a consequência habitual de quando o Estado desce o rating, os bancos descem um bocadinho mais para baixo,
uma questão de tradição, nem sempre justificada, mas compreensível. Neste caso concreto, a contrapartida também é que não há assim uma razão que nos possa dizer que bom, vamos agora estar muito mais seguros e muito mais do que estamos, porque de facto estamos em relativamente bom estado. Agora, eu sou partidário de facto uma supervisão unificada, por muitas razões. Se a supervisão não é unificada, há de haver um país ou outro em que ela é mais frágil ou mais frouxa. E isso fatalmente atrai o joio para esses países, e isso depois reflete-se no resto do sistema, e reflete-se em Portugal. E, portanto, como nos outros, e, portanto, isso é positivo. A mesma coisa em relação ao Fundo de Garantia de Depósitos. Em Portugal não tem sido necessário, nem tem sido um problema o seu valor ou coisa que valha, mas se existir um pool que envolva toda a Europa, com certeza que é positivo, e há sempre o raciocínio de que diversificar, neste caso concreto, é sempre um bom aspecto. Agora, não vamos pensar que por aí, por exemplo, as empresas vão ficar cheias de crédito. Eu devo lhe dizer que não acredito que seja o problema que se faz, o grande problema que existe de que não há crédito em Portugal. Não acredito. Poderá haver algum problema. Há certamente uma preocupação com a avaliação do risco positiva, e isso ainda bem que há. Não se esqueça que a primeira, a segunda e a terceira obrigação dos bancos é tomar bem conta dos depósitos de quem lá tomou o seu dinheiro. Acima de tudo, é essa a sua obrigação, e a obrigação da supervisão, acima de tudo, é garantir isso. E de facto, neste momento em Portugal, é uma avaliação do risco que um pouco mais rigorosa, ainda bem, porque nós não podemos queixar-nos que, como de vez em quando parece, que há muito crédito vencido e as impenalidades cresceram muito em Portugal, e ao mesmo tempo queixar-nos que os bancos não emprestam porque ou melhor, tem um spread demasiado elevado por causa do risco. Aliás, a crise bancária, o subprime e as suas consequências, começou da maneira habitual nas questões bancárias. Qual é que foi? Foram os bancos, neste caso os bancos americanos, e sobretudo no imobiliário, emprestaram dinheiro demais e a taxas de juros baixas demais. Como era dinheiro demais e a taxas baixas demais, começaram a haver incumprimento, e os spreads não chegavam para compensar o incumprimento. Nós em Portugal estamos a ter algum cuidado com isso. Será que há cuidado a mais? Eu recordo que o primeiro interessado a emprestar dinheiro para um bom projeto é o banco. É esse o seu negócio. E por isso, admito que haja algumas dificuldades, mas não acredito que seja essa a principal razão de preocupação ou o principal travão ao crescimento do país. Não é esse. Talvez a possibilidade talvez a União Bancária ajude nesta matéria, mas não vai ajudar muito, porque ajudaria se a União Bancária permitisse aos bancos uma maior diversificação e, portanto, à partida um spread um pouco menor. Mas isso significaria que eles estavam a emprestar também lá fora, e, portanto, não haveria muito mais dinheiro em Portugal, embora pudesse haver um spread um bocadinho mais favorável, e não era provável que os outros nos pudessem emprestar. Resumindo e concluindo, é uma boa ideia, mas não vai garantir que a refundação do Sporting. Engenheiro Faria de Oliveira partilha desta opinião de que os juros não vão, de facto, aproximar-se de uma forma substancial entre os vários países? Bom, o objetivo da criação da União Bancária é exatamente conseguir que não haja o contágio do risco soberano ao risco de crédito. E seguramente que quando a União Bancária começar a funcionar, eu creio que se criarão condições para que isso aconteça. Mas a própria construção da União Bancária é uma construção que vai levar o seu tempo. Existem interesses que não são coincidentes entre os Estados-membros e existem também interesses entre as próprias instituições bancárias dos diferentes países com nuances, com diferenças. Portanto, é um processo que vai ser gradual quando ele é extremamente urgente. E no caso concreto do nosso país, é bastante claro o impacto e a importância que tem o não funcionamento da União Monetária como se previa. Hoje em dia, uma empresa portuguesa paga uma taxa de juro 4 ou 5 vezes maior do que aquela que se pratica noutros Estados-membros da União Europeia. O que, obviamente, cria não condições favoráveis, por um lado, ao crescimento económico, mas fundamentalmente à existência do funcionamento dos 3 pilares fundamentais da União Europeia,
que são a coesão, são a convergência e são a solidariedade. É manifesto que, neste momento, em termos de convergência, os países da periferia, em vez de convergir nominalmente e objetivamente, estão a divergir dos restantes países. E, para esse efeito, as causas não são apenas a austeridade e a diminuição fortíssima da procura interna que se verifica nesses países, são também as condições de financiamento da economia. Eu também estou inteiramente de acordo com o meu amigo professor Miguel Beleza quando ele refere que as condições vigentes de crédito em Portugal, porventura, no início do processo de desalavancagem dos bancos, conduziram, portanto, a uma restrição na concessão de crédito, mas, embora técnica, e por isso, tecnicamente não se possa falar que neste momento há falta de procura de crédito, na realidade, na prática, as instituições bancárias hoje em dia têm muito poucos pedidos de crédito para o investimento e mesmo crédito para a exploração diminuiu um pouco a procura junto das instituições. As condições de crédito têm obviamente a ver com isso, mas não há nenhuma instituição bancária no nosso país que não esteja perfeitamente apta neste momento a conceder crédito, principalmente ao investimento, e ao investimento em meios transacionáveis e para a exportação. É uma evidência, todas as instituições estão apetentes de o poder realizar, mas também procurar apoiar claramente as empresas com condições de viabilidade e condições até de crescimento. Eu creio que nesta fase a questão, para mim sempre foi, a questão fundamental da situação que o nosso país vive passa basicamente por encontrar a maneira de acelerar a passagem da recessão para o crescimento económico. Todos sabemos que no início de um processo de ajustamento a recessão é inevitável. Aquilo que é fundamental é ser capaz de criar condições para poder passar para a fase do crescimento económico. Isso requer investimento e requer financiamento à economia. São duas condições sem as quais isso não será possível. E isto tem a ver com os 3 pilares que lhe falei há bocadinho, que se justificaria plenamente em termos dos grandes objetivos da União Europeia, que pudesse haver, da parte da União Europeia, um programa complementar do programa de ajustamento voltado para o apoio ao investimento e à recapitalização das empresas. A recapitalização das empresas portuguesas é, do meu ponto de vista, uma das grandes desvantagens que o nosso país tem. Há décadas. Há décadas. E é preciso encontrar formas de poder apoiar essa recapitalização. Creio que a própria utilização dos fundos estruturais, dos fundos de coesão, a possibilidade de obter determinadas linhas de crédito de instituições como o BEI ou outras instituições europeias poderia claramente suprir uma carência e uma falha de mercado que existe neste momento. Rodrigo Martinho, este é um pouco um problema das empresas portuguesas há muitos anos. Não é de agora. Capitais próprios não existem, Exatamente. Alavancagem muito grande em termos de financiamento. O mercado de capitais muitas vezes também não é a melhor fonte de financiamento primário. É um facto que nós, quando estamos a falar com as empresas ou com algumas associações representativas, ouvimos esta queixa da falta de financiamento da banca em geral. Quando vamos ver as estatísticas do Banco de Portugal ou quando vemos os balanços dos bancos, nomeadamente dos grandes bancos, não vemos uma grande diferença e, portanto, eu penso que o problema fundamental que o ex-Defredo Oliveira disse é que tem que haver bons projetos e haver muito investimento, que é o que não está a haver. E, portanto, a falta de investimento faz com que, efetivamente, haja dificuldade em conceder mais financiamento à economia, a não ser que seja justificadamente para empresas que precisam para, digamos, liquidez, para uma mais imediata tarefa e um mais imediato fim e que estejam predestinadas para trabalhar com setores de exportação ou dos bens transacionáveis. De qualquer maneira, para o futuro, as empresas pequenas e médias, porque é dessas que estamos a falar, têm que passar a trabalhar em rede, têm que passar a ter uma maior conectividade entre elas e têm que passar a pensar que, primeiro, têm que ter capital próprio e têm que reter lucros e têm que os reinvestir. Depois, o capital alheio é sempre suplementar. E quando atinge a velocidade de cruzeiro, e isso eu acho que é possível com a nova geração de empreendedores e de empresários que estão a chegar, com outra formação, com outra capacidade também de entender os problemas do mundo, têm que abrir o capital.
capital das empresas médias com mercado e com capacidade de expansão deve também ser aberto gradualmente, essa é uma cultura também tem mas que é mudar uma muito em cultura que tem Portugal. que mudar em Portugal. Rui Lê Martinho, Engenheiro Faria de Oliveira e Dr. Miguel Beleza, estamos em cima do nosso tempo. Vamos partir para um breve intervalo. Regressamos já a seguir para a segunda parte da Comissão Executiva. Regresse connosco, até já.